graça do teu poder e da tua misericórdia, a vida do teu servo, ao ele falar da tua palavra, ao ele entregar aqui nessa igreja, nesta noite, a profecia, Senhor Jesus Cristo, usa-o com toda a ousadia do Espírito Santo, para que ele fala com toda a ousadia, e nós possamos ouvir e atender, ó Pai. Ó Pai Santo, ensina-nos, demonstra-nos, ó Pai, de uma forma especial nesta noite. Usa com todo o poder do Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu saúdo agora só os vitoriosos na graça e na paz do Senhor Jesus. Maravilha, glória a Deus. Louvamos a Deus por poder estarmos aqui, retornarmos à nossa casa. Aqui é a minha casa, né? Quando eu venho em Indaiatuba, eu já sei que eu tenho a minha casa e tenho aqui os meus irmãos, aleluias. E é um prazer conhecê-los, aqueles que não me conheciam, é um prazer conhecê-los, né? Não é grande coisa, mas que Deus abençoe sua vida. E uma honra poder rever os amados, queridos, na nossa retaguarda. Meu pastor, meu amigo, pastor Aparecido, esteve conosco lá no dia 4 de julho, que é a data oficial, né, do aniversário de fundação do Ministério Missão Bíblica, lá em Sumaré, ministrou para nós tremendamente. Ele faz porque ele é, pastor. Essa palavra está gravada até hoje no coração do povo lá. Ele pregou esse tema, ele faz porque ele é, aleluia, né? Dentro do tema dos Salmos, né, que nós pegamos, né, como tema, no Salmo 126, né, que diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? E o pastor Aparecido pregou o tema, ele faz porque ele é, e Deus realmente mostrou que ele é Deus, aleluia. E foi uma benção, viu, pastor? Edificou muito a nossa vida. O vereador, irmão João Maioral, ficou impactado com a mensagem, a esposa dele, né? Meu Deus, foi tremendo, o povo está até hoje, tem se alegrado, né? Porque sabe, é assim que Deus faz, irmão. Deus nos presenteia, Deus nos surpreende a cada dia. 5 anos dessa obra aqui, só temos que dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, como diz o Salmo 124, né? Se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga, Igreja Assembleia de Deus Aliança de Paz, se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, quando os inimigos malvados se levantaram contra nós para querer comer a nossa carne, mas graças a Deus que o Senhor quebrou o laço e nós escapamos, aleluia, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Também é uma alegria rever aqui o pastor Ezequiel, rever a irmã Sema, né? A irmã Sema está cada vez mais nova, né? Ela está cada vez mais nova, né? Toda vez que eu venho aqui, ela está retrocedendo. O Parecido está ficando acabadinho, mas você está cada vez mais nova, né? Glória a Deus. Cuidado, Aparecido, pinta esse cabelinho aí, senão daqui a pouco vai acontecer com você, que não aconteceu comigo. O irmão pensou que eu era pai da minha mulher, rapaz, fiquei bravo. Só não joguei uma praga nele, porque eu sou crente, aleluia, né? E a minha esposa ficou toda, é claro, né? Chamou ela de menininha na minha cara, né? Mas eu só dei um desconto porque a pessoa tem quase 100 anos de idade, a vista dela já não discerne muito bem, né? Glória a Deus. Mas é uma alegria, amados, poder rever todos vocês. Estamos aqui para cultuar a Deus, né? Nosso irmão Zé Rodrigo também, servo de Deus, tem nos abençoado lá, né? E todos os demais da retaguarda. Também o Edu, que veio aqui louvar, veio aqui cooperar, né, juntamente comigo. A convite também do pastor Aparecido. O Edu é ministro de louvor, né? Tem o seu ministério de louvor e também é ministro de louvor lá na Missão Bíblica, né? Glória a Deus. E trago a saudação da minha esposa, a pastora Eliana. Ela não veio porque ela está dirigindo o culto hoje lá na nossa sede, né? Mas trago o abraço e a saudação, né? E também dos meus filhos, o Dário e a minha filha Noemi, né? E de toda a Igreja Missão Bíblica de Sumaré. Sintam abraçados pela Igreja Missão Bíblica, tá bom, amados? E parabenizando por mais um ano de vitória. E a maior alegria ainda é de saber que em breve vocês vão estar na nova sede suas, em nome de Jesus, né?
vai estar na sede própria, né? Meu Deus, vai sair debaixo do jugo do aluguel e vai para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus, amém? Amados, sem delongas mais, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto a qual nós vamos meditar nessa noite. Eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 7 de 1 Samuel, onde está inserido, né, o tema dessa festividade. Abra a tua Bíblia, então, no livro de 1 Samuel. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de convidá-los para se colocar em pés mais uma vez, por gentileza. Abra a vossa Bíblia, então, em 1 Samuel, capítulo de número 7, glória a Jesus. E nós vamos ler a partir do versículo 7, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Deus está aqui. Esse louvor que o Edu acabou de ministrar já foi profético para muitas pessoas nessa noite. Glória a Deus. E Deus vai concluir agora com a palavra. Capítulo 7 de 1 Samuel, a partir do versículo 7. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura em nome de Jesus. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Tome o teu assento, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pregar aqui essa mensagem debaixo de um tema, até aproveitando o ensejo, né, da festividade de aniversário aqui do ministério, né, e de toda a igreja. Eu quero pregar debaixo de um tema que diz assim: atitudes que conduzem a igreja em vitória. Mais uma vez, atitudes que conduzem a igreja em vitória. Você vai observar que o artigo aqui, né, que eu coloquei aqui, atitudes que conduzem a igreja em vitória. Eu não coloquei na vitória, mas em vitória, ato contínuo. Por quê? Porque a trajetória da igreja, a trajetória do povo de Deus, vai ser sempre esta, tendo esse refrão: lutas, vitórias, lutas, vitórias, lutas, vitórias, lutas, vitórias, lutas, vitórias, lutas, vitórias, até o dia em que consumar a vitória final sobre o mal, e a igreja estará para sempre com o Senhor na glória. Cadê você que crê nessa vitória um dia na tua vida ainda? Aleluia! Atitudes que conduzem a igreja em vitória. É o tema dessa mensagem que eu quero discorrer e ministrar para nós aqui nesta noite. Façais atenção àquilo que vai ser agora liberado para a sua vida. É uma mensagem exortativa, mas porém também uma mensagem profética, uma mensagem de edificação para os 5 anos desta igreja. Sabendo que daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos, daqui mais 20 anos, daqui mais 30 anos, se Jesus não vier, vocês vão sempre estar inseridos nesse contexto, atitudes que vai conduzir-nos em vitória. Aleluia! Amados, o texto que eu acabei de ler aqui retrata a história do povo de Israel,
retrata a história do povo de Deus. Nos dias de Samuel, o povo de Israel estava se recompondo de um grande embate, de uma grande perda significativa para a história nacional do povo de Israel. Eles estavam se recompondo de um grande baque que eles haviam sofrido nas mãos do arqui-inimigo, do pior inimigo, do cruel inimigo deles, a nação dos filisteus. Os filisteus era dos povos, né, de Canaã. E os filisteus, eles se tornaram hostis ao povo de Israel, hostis à nação de Israel, no intuito de, através da sua manobra, através de suas articulações militares, de aniquilar, de devastar, de destruir, de varrer do mapa o povo de Israel. Tudo por conta do quê? Por conta, né, da ambição desse povo em querer tomar todo o território, tomar a terra prometida que Deus havia concedido em herança ao seu povo. Na verdade, não se sentiam felizes ou satisfeitos, né, por esse povo, porque o povo de Israel, onde chegava, incomodava as nações. Um povo que incomodava os demais reinos pelo histórico desse povo. Porque era um povo que tinha o Deus verdadeiro que pelejava as suas pelejas, aleluia. Mas os inimigos não se davam por vencido. E os filisteus se tornou um arqui-inimigo do povo de Israel, né? Se tornou hostis ao povo de Israel. Era questão de honra desse povo, dessa nação que era uma nação cruel, poderosa, muito mais preparada e muito mais forte, né? Belicamente, estrategicamente, numericamente, ao povo de Israel, ao povo de Deus. E o povo então estava se rejuntando, estava se recompondo, justamente de uma perda, de uma derrota para esse próprio povo, o povo filisteu, que subjugou então o povo de Israel. Na batalha, por exemplo, né, quando eles enfrentaram o povo de Israel, nos dias do sacerdote Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias, quando a arca da aliança foi levada ao campo de batalha, porque o povo de Israel já tinha sofrido uma baixa, já tinha sofrido uma perca, mais de 3.000 homens haviam sido mortos, tombados em batalha. Então o povo recuou e entenderam que, né, faltava alguma coisa ali para conceder a eles, né, a vitória sobre aquele forte inimigo. Pensaram, estamos sem a arca da aliança. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então foram buscar a arca da aliança. Só que, queridos, né, o que me chama a atenção é que a arca da aliança, ela foi no meio do povo para a batalha, né? Só que só estava lá o artefato, só estava lá a arca, mas Deus não estava lá com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que aconteceu, né? Eles sofreram a derrota, a arca da aliança foi tomada, que era, né, era algo que era vida, era história religiosa da nação de Israel. Então aquele povo, eles foram desbaratados, derrotados novamente. Os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, por causa dos seus pecados de corrupção moral e também corrupção ética e também desobediência, eles foram mortos. O sacerdote ali morreu, né, caiu da cadeira depois que ouviu a notícia, não da morte dos filhos, mas da arca que havia sido roubada da terra de Israel, havia sido tomada do povo de Israel, e ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, né, e aí o que aconteceu? Ela ficou sabendo da morte do marido e também do roubo, do furto da arca, e aí ela teve um filho com grande dor, mas ela não suportou a dor, né, da perda da arca, e ela deu à luz um filho, um varão, né, e era alegria para a mulher quando ela tinha um filho varão, mas naquela situação, aquele filho não representou nada, pelo contrário, o nome dele se tornou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. A arca fora tomada da nação de Israel.
Israel então passou agora a estar sob medo, passou agora a estar subjugado, né, ao domínio dos filisteus, né, da opressão dos filisteus na sua vida, tá? Mas aí Deus então levanta um homem, um grande homem que todos conhecem a história dele pela sua mãe, a irmã Ana, né, que não podia ter filho, mas um dia Deus abriu a madre dela, e o primeiro filho que ela teve foi justamente esse personagem que nós aqui acabamos de ler o seu livro, né, chamado Samuel, profeta Samuel. Samuel que significa alcancei um favor de Deus, ou Deus atendeu o meu pedido, aleluia. E aí a história, ela é fiel, por quê? Porque Deus então levanta a geração de Samuel, morre Eli e passa a geração de Eli, e agora levanta a geração de Samuel, a geração que ouvia Deus, a geração que via Deus e a geração que andava com Deus, aleluia. E aí então nós podemos observar que Samuel agora, ele postula, ele passa, né, a ser uma autoridade, uma liderança na vida do povo de Israel. E aí nós podemos observar que a história começa a tomar um outro rumo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque através desse homem, Samuel, devido à sua integridade com Deus, sua fidelidade com Deus, a sua devoção ao Deus de Israel, a sua obediência à voz do Deus de Israel e o comprometimento dele com a lei do seu Deus, Deus então agora começa a mudar a história daquele povo. Em lugar da vergonha, estava chegando a dupla honra para aquele povo. Em lugar da tristeza, estava chegando o tempo de alegria. Em lugar de morte, estava chegando vida no arraial do povo de Deus, aleluia. Em lugar de lágrimas, de tristeza, agora estava chegando o momento de eles celebrarem aquilo que eles mais almejavam, que era a vitória e o retorno da arca de Deus, para, né, eles poder ali cultuar o seu Deus, né, através daquele instrumento, né, que representava a presença, a santidade de Deus no meio do seu povo. Queridos, mas lendo aqui o contexto cuidadosamente, o Espírito Santo me trouxe aqui algumas revelações para eu trazer para nós, para os nossos dias, trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso contexto hoje de igreja, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. E dizer para vocês que não é diferente também com a igreja de Jesus. Pensa num povo que onde chega começa a incomodar. Pode abrir 10 botecos num bairro, mas quando abre uma igreja, principalmente uma igreja pentecostal, já começa a incomodar o bairro. Já começa a incomodar vizinho. Já começa a chegar recadinho, porque o som está alto, porque está terminando o culto depois das 9h10, é porque colocaram a rabeirinha do carro, ficou na guia rebaixada, já vem gente reclamar. Quando é boteco, quando é boate, quando é coisas que, né, que traz satisfação carnal, quando é coisa que vem trazer entretenimento para o povo, pode quebrar garrafa, pode gritar, pode fazer o que for, ninguém se incomoda. Pelo contrário, fecha as portas, tranca tudo e fica lá dentro, porque não vai mexer com esse povo não, porque aí a coisa pega. Mas é só começar uma igreja, é só começar um trabalho, principalmente pentecostal, aí já começa o povo se incomodar. O povo de Israel, onde esse povo chegava, incomodava os vizinhos, incomodava os demais povos, incomodava, e aí com isso ele ia criando hostilidade, né? Começavam agora a hostilizar esse povo, perseguir esse povo. Por quê? Porque onde esse povo chegava, havia a diferença através daquele povo, aleluia. E na vida da igreja não é diferente, amado. Sabe por que você incomoda? É porque há algo diferente em você. Quem que é essa diferença? É o Espírito Santo que ungiu você, aleluia. E tem mais. O povo de Israel, amados, eles arrumaram o inimigo sem eles provocar o inimigo, né? Sem provocar o inimigo. Ao invés de Moabe, né, e os amonitas virem com água e pão, foi lá, contratou e assalariou Balaão para jogar maldição no povo de Israel. O povo de Israel
Moisés falou: nós não vamos tocar em nenhum galinho de árvore do vosso quintal. Só deixa a gente passar. Não, aqui vocês não passam, né? Aqui vocês não passam. O outro contratou um macumbeiro, o Balaão, para jogar praga e jogar maldição. Mas graças a Deus que na vida de crente não pega maldição, não pega praga, não pega olho gordo, não pega inveja. Nem sapo costurado na boca tem poder, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia. Mas aí, amados, não é diferente no contexto dos nossos dias. Somos um povo que, sem provocar, já suscitam inimigos para querer nos atingir, para querer nos afetar, para querer, nos oprimir, para querer nos subjugar. Lá no teu trabalho não é diferente, lá na escola onde você estuda não é diferente, no bairro onde você mora não é diferente, até numa reunião de parentela, num aniversário, num churrasco, num casamento, o crente é hostilizado. Por quê? Porque aquele que está operando naquelas vidas não te suporta, não me suporta, porque em nós está a presença do Espírito Santo. Mas, olhando aqui para o contexto, nós podemos observar aqui, vamos tirar aqui algumas lições. Atitudes que conduzem a igreja à vitória, que é a atitude que esse povo tomou para se livrar, do jugo dos filisteus, para quebrar aquela canga, aquele jugo que pesava sobre eles, aquela hostilização, aquela afronta que estava afetando, o emocional, o psicológico, o familiar, até o espiritual desse povo. E a primeira atitude, que eu aprendo aqui, que conduziu esse povo à vitória, e que também conduz a igreja em vitória, está no capítulo 7, e no versículo de número 2. A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos, suspirava pelo Senhor. Diga comigo assim: suspirava. Diga comigo assim: desejava. Então a primeira atitude, amados, que vai conduzir, eu e você, e conduz a igreja em vitória, é o desejo pela presença de Deus. Alguém aqui ainda deseja a presença de Deus ou não? Alguém deseja? Amados, há um perigo que é fatal e que ronda a vida do povo de Deus. É o perigo de o acostumar com o sagrado. O acostumar, pastor Aparecido, com o sagrado. Porque quando nós nos acostumamos via a igreja, acostumamos com os cultos, acostumamos com a liturgia dos cultos, acostumamos com a leitura da Bíblia, acostumamos em ouvir o presbítero, ouvir o pastor. Quando acostumamos estar do lado do nosso irmão na igreja, é um perigo muito grande. É um perigo, amado. É um perigo. O relacionamento começa a sofrer desgaste. Quando nós nos acostumamos, nós, querido, já começamos a colocar as coisas de Deus, em pé de igualdade com aquilo que é comum no nosso cotidiano. Com aquilo que é comum no nosso dia a dia. O sangue de Jesus já passa a virar piadinha na nossa boca. A obra de Deus já passa a virar piadinha na nossa boca. As coisas começam a tomar um rumo diferente. Quando nós nos acostumamos, para nós tanto faz quanto fez. É como um relacionamento de um casal quando começa. É um fogo de paixão, é uma ardência, é um desejo de estar um com o outro. Quando um sai, vai para sua casa, o outro fica na sua casa. Ai, que saudade, ai, que vontade de estar com você. O camarada está em casa, mal chegou em casa, já está no zap com a moça. Ai, que saudade você já estou, mas acabou de sair daqui, mas já estou com saudade de você. Ai, fala no telefone a noite inteira, Na segunda,
ai que vontade de ver ela, ai que vontade de estar com ele, está no telefone, ai desliga você primeiro, não, primeiro você, não, se eu desligar, não desligo, eita aquela coisa, eita aquela melação toda, aquela coisa boa, né? O coração dispara, né? Parece que tem borboleta na barriga, aquela coisa, sabe, aquela falta que aquela pessoa está fazendo, mas quando o relacionamento vai atingindo um determinado tempo na vida, começa a cair na rotina, e aí começa já a acostumar, né? Começa a acostumar. O marido já não fala mais para a mulher que ela está bonita. Ela pergunta, meu bem, você não vai falar que eu estou bonita? Você sabe que eu sei que você está bonita. Você não fala mais que me ama, mas você sabe que eu te amo. Ai, porque você não fala, não sabe, né? Esqueceu da data do meu aniversário. Não esqueci não, eu sabia, né? Ou seja, começa a cair numa rotina desgastante. E aí daqui a pouco aquele relacionamento já não começa a dar bem mais, né? Porque aí, isso acontece, o camarada está trabalhando, procura hora extra para demorar um pouco mais, porque não quer chegar em casa. Porque se chegar em casa, já sabe, né, o que está te esperando. Ou a mulher, por sua vez, fala, vai para casa da tua mãe, fica lá, meu filho, né? Dá um tempo lá para minha cabeça. Ou vice-versa, né? Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós começamos a nos acostumar que Deus dá a vida, que Deus dá o ar que aspiramos, que Deus dá a provisão, que Deus livra, que Deus guarda, nem orando, agradecendo, muitos de nós estamos mais. Ravassu que andavas. Eu louvo a Deus, sabe por quê, queridos? Se você está aqui nessa noite que está um pouco frio, né, dessa quinta-feira, trabalhou, aguentou a encheção de saco do chefe, e suportou isso, e está aí cansado, pastor Aparecido está aqui, pastor Aparecido está igual arroz de terceira, tão quebrado que está, os irmãos estão trabalhando na construção. Se você está aqui hoje, meu querido, é porque um bom sinal você ainda está desejando a presença do seu Senhor na tua vida. Você ainda está sentindo falta da presença do seu Senhor na tua vida. Sabe aquela situação, vem no culto domingo, mas não vê o dia de chegar a terça-feira, ou a quarta-feira, ou a quinta-feira, ou a sexta-feira, ou o sábado, ou a consagração, por quê? Porque sente o desejo pela presença do Senhor, aleluia. Sente o é interessante que esse desejo veemente, querido, esse desejo ardente, né? Esse desejo inquietante, ele é típico daquele crente do primeiro amor. O crente do primeiro amor, meu Deus, o crente do primeiro amor, que coisa linda. O crente do primeiro amor é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo. Pastor, não tem hora extra, não, pastor, não tem, pastor, né? Ai meu Deus, eu quero orar, eu quero evangelizar, eu não vejo hora de chegar o evangelho para mim, eu não vejo hora de abrir o hospital para me ir lá visitar aquela irmã, eu não vejo hora do culto de começar a oração para me orar, meu Deus, eu não vejo hora do pastor chamar nós para ir para o monte, eu vou para o monte, eu quero ir para o monte, queridos. Deus está procurando aqueles que ainda têm acesa a chama do primeiro amor no seu coração por Ele, aleluia. Fala para o teu irmão, continue desejando pelo teu Deus, fala para ele, fala para ela, fala para ele, fala para ela. Esse desejo implica numa busca com a finalidade de encontrá-lo. Finalidade de encontrá-lo. Isaías 55:6, o próprio Deus disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lá em Jeremias capítulo 29 e o versículo 12, Deus deixou bem claro para o seu povo: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amados, pelo amor de Deus, vamos buscar o renovo, o fervor espiritual de volta. Vamos buscar,
vamos, se você está com esse fervor ainda, busque mais. Se você está com 30%, vamos buscar os 70% que falta. Se está com 50%, vamos buscar outros 50%. Se está com 90%, vamos buscar os outros 10%. Se está com 99%, vamos buscar o 1%. Mas vamos estar com o coração 100% desejoso pela presença do nosso Deus. Aleluia. Tem um homem na Bíblia que ele era tão apaixonado pela presença de Deus, que um dia ele falou para Deus assim: olha, se a tua presença não for conosco, não me faças sair desse lugar. Esse personagem se chama Moisés. Moisés, ele era tão apaixonado pela presença de Deus, que ele falou para Deus: eu prefiro morrer aqui nesse deserto, do que caminhar sem a tua presença na minha vida. Aleluia. A presença do Senhor está nesse lugar. Alabácia. Amados, não permita que esse mal peçonhento chamado conformismo venha ocupar o seu coração. Por favor, irmãos, vocês que estão aqui, eu sei que tem pessoas que não podem estar aqui por outros motivos, é trabalho, é escola, é enfermidade, mas eu sei também de muitos que não vêm mais à casa de Deus no meio de semana. Eu estou fazendo, pastor Aparecido, eu estou orando, dizendo: Deus, quebra essa maldição do inferno que permeia a igreja ocidental, a igreja aqui no Brasil, a igreja em Sumaré, esse negócio, que o único culto que é válido é o culto do domingo à noite. É os crentes macarrão que só vem no domingo na igreja com a forma, sabe, vem com ritual religioso, está dando mais valor às liturgias do que o verdadeiro culto ao Deus de Israel. Aleluia. E aí tem oração, abençoado não vem, tem consagração, nem passa perto, tem festa na quinta-feira, estou cansado, porque eu fiz muito isso hoje, porque é meio de semana, não vou não, porque não sei o que. Mas aí quando o bicho pega, quando a coisa aperta, aí quer procurar o pastor na segunda para atender. Se não vem, fica bravo. Meu querido, minha querida, não permita que esse mal venha trazer um envenenamento ao teu relacionamento com Deus. Busque a presença de Deus, porque quem busca recebe do Senhor. Não caia nesse conceito humanista, secularizado e pragmatismo que está permeando a igreja no Brasil. Segunda atitude que eu aprendo aqui, isso já parte agora da liderança da igreja. No capítulo 7, o versículo 3 diz: e disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Agora aqui é uma atitude para lideranças, para nós que somos líderes e temos responsabilidades pastorais na vida do povo. Aqui eu aprendo que parte também da liderança, a atitude em zelar da conduta da igreja, exortando-a, ensinando-a, conduzindo-a à libertação do pecado e males que assolam a sua vida. Samuel não perdeu tempo e oportunidade de pegar o microfone e chamar o povo para uma responsabilidade com Deus. O povo havia permitido o culto aos outros deuses e já não faziam culto ao Deus verdadeiro. Coube a Samuel como líder aproveitar aquela oportunidade e exortar o povo de Deus, porque ali estava também o quê? Ali estava uma brecha que estava sendo usada pelo inimigo para que o inimigo pudesse dominar aquele povo. Por quê? Porque se o culto agora era aos deuses pagãos, se eram aos ídolos, dos cananeus,
Então quer dizer que Deus, o Deus verdadeiro, já não estava mais ali sendo cultuado. E se ele não estava mais ali sendo cultuado, né, não estava ali sendo adorado, então é óbvio que ele estava ausente. E a ausência de Deus, querido, chama a presença do diabo. A ausência de Deus chama a presença do diabo. A ausência de Deus chama a presença do inimigo. A ausência de Deus chama a presença do mal. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa noite a presença de Deus é muito forte, aleluia. Mas não podemos abrir mão. Hoje, nós vamos dizer, amados, que nas igrejas, né, cristãs evangélicas tem lá ídolos, tem lá, mas tem se levantado outros ídolos. Recentemente um deles se manifestou no Facebook e detonou os cantores e os pastores, os pregadores do Brasil inteiro. Se levantou ali um bezerro de ouro. O indivíduo já achando que ele era o ídolo. Por quê? Porque muitos começaram a dar glória para o indivíduo. Começaram a aplaudir demais o indivíduo. Começaram a ovacionar demais o indivíduo. E a exemplo disso tem tantos outros. Tem igrejas que só é movida a ídolos. Se não tiver um pastor famosão, não tiver um cantor famosão, o povo não se ajunta para adorar a Deus, né? Quando fala, vai vir pregar o irmão Zezinho do acordeon, a irmã Maria Chiquinha vai vir aqui adorar. A maioria do povo não está nem aí. Não, é ídolo? Não, não é, então não quero. Meu querido, minha querida, eu creio assim, amados, o céu, Deus está tão indignado com o seu povo, porque muitos estão deixando de lado a glória de Deus, para buscar a glória do mundo, para buscar a glória dos homens. Estão colocando, né, cantores e pregadores, estão colocando bens materiais, teologia da prosperidade no altar de Deus, e estão tirando Deus verdadeiro. Mas eu creio, amado, pode se levantar quantos bezerros de ouro quiser, mas em Indaiatuba ainda tem uma igreja que adora só o Deus vivo, só o Deus verdadeiro, aleluia, aleluia. Amados, não se deixe enganar pelas aparências. Os ídolos estão aí no meio das igrejas. Tem pastores aí, querido, que ele chega depois e sai antes, porque ele quer ser, né, o alvo. As atenções têm que ser voltadas só para ele no culto. Cantores, ditos profetas. Mas o profeta Samuel, ele exortou aquele povo dizendo: tirai do meio de vós os ídolos e volte a cultuar o Deus verdadeiro. E o que nós estamos acompanhando de perto? Nós temos visto uma assolação degradante na igreja de Cristo. É casamentos e mais casamentos sendo destruídos. Porque o ídolo do Facebook, o ídolo da internet, entrou dentro do lar de muitas pessoas. O que nós temos visto, um afastamento, um esfriamento, né, tomando conta de muitas igrejas. Porque estão acumulando os ídolos e estão colocando de lado o Deus verdadeiro. Mas eu creio, amados, nesta noite, se houver em mim ou em alguém aqui algum ídolozinho qualquer que está querendo tomar o lugar de Deus, hoje nós vamos mandar embora em nome do Senhor Jesus. Porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás o teu culto. Aleluia. E para cultuar a Deus não precisa de aparatos não, meu amado. Está cheio de gente aí preocupado com aparatos, com paramentos, com ornamentos, com aparência, né? Como se Deus fosse um Deus ritualista. Não, a mulher samaritana, ela indagou Jesus dizendo: olha, os judeus dizem que devem adorar em Jerusalém, mas nossos pais dizem que é em Gerizim. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, a hora vem, e chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando, Ele vai achar aqui esse adorador ou não? Ele vai achar, vai achar, vai achar. Então levante a mão comigo para o inferno tremer. Abre essa boca então e dá glória a esse Deus que é poderoso. Aleluia.
Mas cabe a nós proclamarmos essa exortação ao povo, a atitude de uma verdadeira liderança. Eu louvo a Deus, eu tenho liberdade de dizer isso, porque o pastor Aparecido, nós somos daquela geração, nós somos daquela safra, que aprendeu, né, a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho sem mistura, o evangelho da verdade. Fomos ensinados e discipulados por homens, que tinham o joelho igual de camelo, de tanto que oravam, de tanto que buscavam as revelações de Deus. E nós somos dessa geração, que pode passar os anos, mas a gente ainda mantém, né, os sustentáculos da verdadeira fé cristã. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar o homem para o céu. Aleluia! E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele falou para o pastor Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 16 da sua primeira epístola: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem. Tito também recebeu essa exortação, Paulo dizendo para ele lá em Creta: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não estou falando de uso e costume não, meu irmão. A sã doutrina, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, que está amparado, né, pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Cabe a nós, lideranças, tomar essa atitude, para que a igreja continue caminhando, sendo conduzida em vitória. Sabe por que essa igreja está completando 5 anos, queridos? Porque esta igreja é alimentada pela verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra, o verdadeiro trigo. Estão dando palha para o povo por aí, mas aqui, graças a Deus, o verdadeiro trigo da sinceridade e da verdade está sendo dado ao rebanho do Senhor. Eu conheço o pastor e a vida do pastor dessa igreja e o seu ministério, né? Alguns têm pregado lá na nossa igreja e eu tenho visto que eles têm tido realmente o compromisso com a verdadeira palavra. Terceira atitude que eu coloco aqui é a obediência. Porque nós vamos ver aqui: então os filhos de Israel tiraram de si os baalinhos e os astarotes e serviram ao Senhor. Meu querido, quer sucesso na tua vida? Quer ter vitória na tua vida? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida, né, abalizada, uma vida honrada? Sede obediente à palavra de Deus. Sede obediente à palavra de Deus. Nós aprendemos, quando criança, e que vamos para a escolinha, nós aprendemos o tal do ABC, né? O alfabeto, o abecedário, né? Abecedário, até meu nome termina, abecedário. Glória a Deus. Quando eu falava abecedário, eu me sentia, eita, olha, eu sou famoso, né? Sou o abecedário, né? Às vezes eu era um abestalhado, né? Mas, porém, voltando aqui para a palavra, nós sabemos que o nosso abecedário é ABCD. Agora, da Bíblia é obedecer. Fala comigo assim: obedecer. Fala para o teu irmão, senhora, quem é obediente tem uma vida de vitória. Amém ou não amém? Deixa eu fazer uma pergunta para os pais aqui. Filhos desobedientes, ganha alguma coisa com vocês? Ganha elogio de vocês? Ganha o melhor de vocês no final do ano? Dá prazer para vocês? Não. Embora tem pais que, mesmo o filho sendo rebelde, ainda faz todos os gostos dele. Mas isso aí não está amando esse filho. Deus não é assim não. Se nós sermos obedientes, fiel a Ele, nós temos tudo com Ele. Mas se formos desobedientes a Ele, o que resta para nós é juízo e castigo. E o povo foi obediente. Uma atitude que deve permear a vida da igreja. Quarta atitude: oração, clamor e humilhação. Nós podemos observar aqui no versículo 5, né? O versículo 6 diz assim, né? Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispe, e orarei por vós ao Senhor,
Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. Olha só, amados, fala para o teu irmão assim: olha, quando a coisa aperta para o crente, o segredo é orar, é humilhar, é descer, para que Deus venha exaltar. Aleluia. O povo foi conclamado, foram congregados para reunir em oração. Porque Samuel deixou bem claro que a atitude de oração na vida do povo de Deus, a atitude de oração na vida do crente, é o caminho que leva à vitória. O crente, quando está aflito, vai orar. O crente, quando está em aperto, vai orar. Está em dificuldade, vai orar. As portas estão fechadas, vai orar. Porque o próprio Jesus disse, lá em Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E lá no capítulo 21 e versículo 22, ele deixa bem claro: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Paulo, ele dá essa lição para os cristãos de Filipos. Ora, não andeis ansiosos, mas em tudo seja conhecido diante de Deus, através da vossa oração, petição e ações de graça. Ou seja, Samuel falou: vocês querem a vitória sobre os inimigos? Então vamos congregar e vamos para a oração. Igreja, não abra mão dessa atitude de oração. Vida de oração. Não só orar quando a coisa pega, mas ter uma vida de oração. Porque Paulo nos ensina lá em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Não adianta nós ficar descendo pau na Dilma, descendo pau nos políticos, descendo pau na corrupção, e descendo pau e falando. Não, meu irmão, 1 Timóteo 2,1, Paulo nos ensina que devemos, antes de tudo, fazermos orações, súplicas, intercessões e ação de graças pelos reis, governantes e por todos aqueles que exercem a autoridade, porque isso é agradável diante do nosso Deus. Aleluia. Quer agradar a Deus? Tenha uma vida de oração, irmã, irmão. Tem irmã que fala mal do marido, só está vendo defeito do marido, mas não ora pelo marido. Marido, a mesma coisa. Tem pais, mães reclamam dos filhos, mas não ora. Ao invés de murmurar, comece a orar. Se orar, o bicho corre. Então Samuel falou: vamos congregar para a oração. Isso se chama o quê? Oração unânime. Isso se chama o quê? Unidade, união. Nós temos que dar as mãos, gente, e começar a clamar pelo Brasil. Começar a clamar por Indaiatuba, clamar por Sumaré. Sabe por quê? Porque só Deus é que poderá mudar a história dessa nação. Aleluia. Está apertado lá, está apertado o outro, a coisa bateu, meu irmão. Vem para a igreja orar, se una com o pastor, se una com os obreiros, se una com as irmãs da oração, se unam. Né? Oração não é só, o ciclo da oração. Não, meu amado. A oração é para toda a igreja. É interessante que todo mundo precisa orar. Todo mundo precisa de oração. Mas nem todos querem orar. Mas eu louvo a Deus que esta igreja está de pé hoje, porque aqui tem joelhos que têm se prostrado e têm clamado ao Senhor da glória. Já estou encerrando. Quinta atitude que conduz uma igreja em vitória: o respeitar o princípio de autoridade na condução da obra. Está aqui, ó, né? Aqui no versículo 7 e 8 que diz: ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus, e disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Olha aqui, amado, olha aqui, querida. Uma coisa que
muitas vezes tem contaminado o corpo de Cristo é a quebra do princípio de autoridade na igreja. Tem gente que corre contar o problema dela para a irmã Maria do Fogo, para o João do Pulo, para a irmã do Repraprá, né? Eu confio na oração da irmã e não vem consultar o teu pastor e não vem se colocar debaixo da autoridade do seu pastor. E aí começa a receber um monte de profetada, um monte de revelamento, e aí depois que o bicho pegou, depois que está o leite derramado, aí vem procurar o líder da igreja. Aí vem procurar a autoridade espiritual. Eu aprendi uma coisa, querido: ovelha não cuida de ovelha, ovelha não cura ovelha, ovelha não tira carrapicho de ovelha, ovelha não coloca outra no ombro para carregar. Isso é ofício de pastor. Não tem como a ovelha pegar a patinha dela e tirar carrapicho. Para isso ela tem o pastor. Princípio de autoridade. Aquele povo reconheceu que sob Samuel estava a autoridade de Deus, e que por causa daquela autoridade Deus poderia dar uma grande vitória para aquele povo. Oh, aleluia. Eu louvo a Deus pelos departamentos da igreja, pelos líderes de departamentos, de ministérios, mas só que tem um porém, querido: se faltar autoridade espiritual em cima desse púlpito, a igreja vira uma bagunça. Sabe por que essa igreja é organizada? Porque ela tem um líder que Deus confiou a responsabilidade de liderar e pastorear a vossa vida. Está em apuro, está com dificuldade? Procura o teu líder. Ele tem a palavra de Deus na boca e sob a mão dele está a unção de Deus para tocar em você e te abençoar no nome de Jesus. Ele é o único que vai ter o cuidado de instruir você com zelo. Respeite a autoridade que está sobre este homem. Às vezes você, de repente, não gosta de alguma coisinha nele, da cor do cabelo dele, do penteado dele, né, da vozinha dele, né, do jeitinho dele, mas só que tem o porém: existe sobre ele uma autoridade que foi dada pelo Deus eterno. O segredo de uma igreja vitoriosa é quando ela olha e fala: ali está a nossa autoridade espiritual. Aleluia! Quem crê que aqui tem uma autoridade espiritual ainda? Quem crê? Aleluia! Então, não quebre esse princípio. E aí, eu quero trazer aqui a vocês uma coisa para finalizar. Sexta atitude. Atitude da busca, que tem nela o elemento da fé e também do sacrifício. Nós vamos ver aqui que Samuel pegou um cordeirinho de mama. Um cordeirinho de mama. Estava mamando. Ele pegou esse cordeirinho e sacrificou inteiro o holocausto ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração, e Deus operou um grande milagre em favor daquele povo. Sabe o que significa esse sacrifício? O preço que nós devemos pagar para alcançar a nossa vitória. Tem gente que pensa que é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Eu vou naquela igreja porque ela deve ser igual àquela outra, porque naquela outra lá o pregador falou que eu não fico doente, eu não posso ficar doente, que Deus tem que me dar, que eu vou colocar ele na parede, eu vou fazer a campanha do revoltado contra ele, eu vou fazer porque ele vai ter: eu sou filho do rei, o meu pai é dono do mundo, se ele é dono do mundo eu também sou, e na vida do crente não pode ter luta, não pode ter problema. Ei, esse evangelho aí é da Disneylândia, esse evangelho é de Hollywood, é do conto de fadas. Porque o evangelho verdadeiro diz: o preço da salvação o Senhor Jesus pagou por nós. Agora o preço para a manutenção da salvação e da nossa bênção, nós temos que pagar o preço também. Aleluia. Está pensando que está fácil construir a catedral de vocês? Olha o preço que está sendo pago para construir aquela catedral. Porque se fosse assim, meu irmão, Deus, a nossa catedral está lá, o terreno, Senhor, vai lá. Aí Deus ia lá e mandava anjos, pedreiro, anjo eletricista, levantava aquela catedral, e aí nós só entrava dentro cantando, né? Os guerreiros se preparam. Não, meu amado, há um preço.
Quer vitória? Como diz o Mato Nascimento, vai orando, gemendo, chorando e dando glória ainda. Quer vitória, irmã? Quer vitória, irmão? Quer vitória, pastor Dário? Tem um preço a pagar. A pessoa não ora, não jejua, não paga um preço. O cara quer ser usado na mão de Deus, mas não consagra a vida, não estuda a palavra, não tem uma vida com Deus, né? Acha que chega lá no dia, eu vou abrir a Bíblia e vou para a Bíblia, Deus vai me usar, né? Ai meu Deus, pastor, eu quero um casamento assim, meu marido tem que ser assim, já estou desenhando meu marido, né? Já estou fazendo lá no computador, estou montando meu marido que eu quero. Então, vai pagar o preço não, filha, que tu vai ver que tu vai ganhar, viu? Pensa que é fácil estar à frente dessa obra. Às vezes tem pessoas que olham o pastor, vê o carro do pastor bonito, né? Mas não viu o passatinho que eu tive lá atrás, que chovia dentro e subia por fora, chovia por cima e também por baixo. Quando era poeira por cima e por baixo. Quanta vez empurrei o passatinho, quanta vez andando a pé, quanta vez com meus filhinhos pequenos, eu e minha esposa em ponto de ônibus, com frio e chuva, indo fazer a obra de Deus. Aí o outro quer ver o pastor com um carro que é um carro popular. O pastor está na benção, o pastor parecido está na benção, Corolão, a irmã fulana está na benção, irmão. Mas não vai ver o preço que ele pagou. Às vezes vê só os tombos, vê as pingas, mas não vê os tombos do indivíduo. Não tem esse ditado? Esse safado das minhas pingas, mas não vê meus tombos. Né? Há um preço, gente, para a manutenção da nossa bênção. Deus não vai alisar para mim nem para você. Se para o filho dele não alisou, ele não vai alisar para nós. Sabe por quê? Porque o ser humano já é de natureza acomodado. Você sabe por que o bebê chora quando sai da barriga? Porque já perdeu o conforto da barriga da mãe. Porque agora ele sente que ele perdeu o conforto. Meu querido e minha querida, nessa noite Deus está dizendo: prepara, filhos, tem crente aí que vai sair da barriga e vai começar a crescer na minha presença, aleluia. Quer o melhor para a tua vida, tem que pagar preço. Sacrificou o cordeirinho, paga preço. Fala para o teu irmão, fala igual o profeta para ela, olha, vamos pagar o preço? Fala para ele, fala para ela. Às vezes você vê o irmão contando a bênção, pensa que tá tudo, que bênção, né? Esse irmão, irmão, olha o preço que ele pagou, olha o preço que ela pagou. Tem gente que fica agorando a vitória do outro, fica com raiva de Deus porque abençoou o outro, mas não sabe o preço. Quantas madrugadas chorando, enquanto estava dormindo e estava lá pagando o preço. Quer algo melhor e maior? Eu quero. Quem quer o melhor? Porque as pregações por aí, o melhor de Deus está por vir. E o povo, e agarra, e sobe até no teto para pegar essa palavra. Mas quando fala assim, vamos pagar o preço, a maioria fala, dura esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Mas eu louvo a Deus que os 5 anos dessa igreja aqui é porque vocês estiveram pagando um preço para essa obra estar aqui hoje. E aí o que aconteceu? Deus então agora entra em ação. Deus dá uma trovejada com relâmpagos e raio, abre terra, engole filisteu, aleluia. E aí o povo toma outra atitude, atitude de quem verdadeiramente quer, né, ser um vencedor. O povo, Deus fez a parte dele no versículo 10, no versículo 11 o povo fez a parte deles agora, pegar a espada e correr atrás do inimigo e derrotar os seus inimigos, aleluia. E aí chega aqui onde Samuel, ele pega uma pedra em memorial. Era costume, todo feito de Deus, para não cair no esquecimento. Eles colocavam a pedra, e ali eles escreviam naquela pedra o testemunho. E por isso que Samuel chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que Samuel quis dizer aqui? Não foi a nossa força, não foi nossa habilidade, não foi nossa capacidade, não foi a nossa beleza, não foi nosso intelecto, não foi o dinheiro de fulano e nem o de Beltrano. Foi o poder de Deus que nos trouxe até aqui. Foi a mão do Senhor que nos trouxe até aqui. É o Senhor que nos ajudou até aqui. Até aqui Ele nos ajudou. E daqui para frente Ele continuará a nos ajudar. Aleluia!
Vamos ficar em pé em nome de Jesus, aleluia. Edu, vamos louvar o Senhor. E eu quero orar com esse povo, agradecer a Deus por esse povo, agradecer por esses 5 anos de vitória, louvar a Deus pela vida do pastor Aparecido, meu amigo, meu irmãozão, louvar a Deus pelas famílias, por esse ministério e por essa grande obra de Deus aqui nesse lugar. E creio em Deus, que eu também vou estar na nova sede de vocês, dizendo só o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê você que vai celebrar hoje a vitória em nome do Senhor Jesus? Então, tome atitudes diante de Deus, e o Senhor te dará a vitória sim. Mas eu quero chamar você, querida, querido, que está aí sendo assolado aí por essa enfermidade. Você que está aí sendo assolado por essa dificuldade. Você que está dizendo, pastor, estou num aperto, estou numa dificuldade. Eu preciso declarar Ebenezer também na minha vida, porque a coisa está apertada, o inimigo tem se levantado. Eu quero chamar você para o altar, e nós vamos, como Samuel, nós vamos orar, interceder também pela sua vida. Pode vir, eu quero te abençoar, em nome do Senhor, enquanto Edu vai estar louvando, em nome de Jesus, né? O Senhor é fiel e é maravilhoso para dar a vitória. Deus quer trazer renovo aqui nessa noite. Deus está trazendo livramento. Tem gente que está aqui adorando, Deus está livrando a tua casa. Deus está abrindo porta, vendo porta sendo aberta. Surpresa de Deus chegando para esta igreja aqui. Pastor Aparecido, vejo coisa de Deus grande, amado, chegando aqui nesse ministério, chegando nas tuas mãos, amado. Sabe por quê? Porque Deus tem urgência, porque há uma grande obra ainda para fazer nessa cidade, aleluia. E Deus elegeu você, meu irmão, pode ter certeza, Deus elegeu você. Ele te tirou de trás da malhada e te coloca no trono de exaltação, porque Ele é fiel, aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o teu lar. Tem pessoas que estão precisando de um toque de Deus aí. Se você quiser, pode vir, aleluia. Deus está aqui pertinho de nós. Deus está aqui perto de nós. Oh, alabassúria, calamandaraba, sério, junto aos teus pés, pois prazer maior não é que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar junto a ti, sei que prazer não é, pois prazer é maior. Oh, eu quero te adorar, Me render, tu que me ensinou. Quero te ofertar. Eu deixo no altar, eu deixo aos teus pés, Mas ainda então me ensina, me ensina, me ensina, Deus, me ensina, Deus. Eu não sou apenas servo,
ser teu amigo. Eu te louvarei, Senhor, não importa. Eu te adorarei, somente a ti. Então adore Ele. Eu te louvarei enquanto eu viver. Não importa uma circunstância, eu adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Obrigado. Jesus, oh, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Oh, glória, toda honra, toda glória a esse Jesus. Você pode aplaudir bem forte esse Jesus. A Ele seja louvor, a Ele seja adoração, a Ele seja graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, assente um minutinho, já estamos terminando. Graças a Deus por esta poderosa palavra. Você pode dizer comigo assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Diga comigo mais: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos aí algumas atitudes que nos conduz em vitória, meus amados. Possamos aplicar em nossa vida para sermos vitoriosos. Deus continue abençoando o pastor Dário, seu ministério, sua família. Que possa cada dia mais estar largando o seu ministério para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, esta nós dá os avisos. Sábado às 19 horas, nós estamos aí com culto alusivo ao aniversário da nossa orquestra. Toda a igreja está convidada, vai ser culto maravilhoso, lindo.